Olá, meu nome é Lucas Pedro, eu espero que você esteja bem e hoje eu quero compartilhar com você uma porção do livro de Atos que para mim é especial, porque ela tem sido referência na minha comunicação do Evangelho de Cristo Jesus, não só com a Igreja de Cristo, o ensino, né, interno, mas principalmente no diálogo e na intersecção com as pessoas de fora da igreja, com aqueles que ainda não professam a fé em Cristo Jesus. Eu estou falando do discurso de Paulo em Atenas, que está registrado no livro de Atos, no capítulo 17. Eu não vou fazer a leitura do discurso todo, mas eu quero ler alguns versículos que são introdutórios a esse discurso e apenas o começo do discurso de Paulo. E peço que você preste atenção, mas que você preste atenção nesse texto, observando e destacando aí na sua mente a, a disposição do apóstolo Paulo na comunicação do Evangelho para essas pessoas que não eram nem mesmo do povo judeu, eram pessoas da sociedade geral já ocidental, que tinha ali o pensamento grego, o pensamento filosófico, político, cultural grego, efervescendo naquele primeiro século. Então, que você preste atenção nessa disposição do apóstolo Paulo de comunicar o evangelho nessa voragem que era esse ambiente de Atenas. Olha só. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, e também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no a Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Bom, o discurso continua, mas eu só quero destacar aqui com você alguns pontos para a gente enfatizar a disposição de Paulo nesse episódio. Primeiro ponto: Paulo, ao ver a idolatria presente em Atenas, aquela infinidade de deuses que eles cultuavam, ele se revolta. Então, a origem dessa disposição de Paulo, ela é uma revolta. Ela é uma revolta diante da ignorância e diante da desorientação daquela sociedade. E quando eu falo isso, eu sei que você já está fazendo aí aplicações com os dias atuais. Ignorância e desorientação. Porém, a disposição de Paulo não intimida, não anula a disposição de Paulo não é anulada por essa ira e por essa revolta dele com relação à sociedade ateniense. A disposição de Paulo transcende essa revolta dele e leva ele primeiro para a sinagoga. Paulo sempre priorizava o povo judeu, porque ele era judeu,
Então, na sua comunicação do Evangelho de Cristo, ele sempre priorizava o povo judeu. Então, ele vai para a sinagoga, ensina sobre o Evangelho de Cristo aos judeus e aos gentios piedosos, ou seja, atenienses que eram devotos de Deus, de Jeová, de Deus Pai. E ele revela a essas pessoas Cristo Jesus. Mas ele não se contenta com isso, ele não se intimida. A disposição de Paulo faz com que ele transcenda a sua possível timidez e a sua revolta, que poderia levar ele a uma indisposição, na verdade, um desinteresse generalizado pelo povo ateniense, faz ele ir à praça. A praça é muito interessante porque a praça era aquilo que nós chamamos de eclesia, era esse lugar das pessoas se reunirem no contexto grego para conversar sobre assuntos religiosos, políticos, culturais, com toda a sociedade. E nessa praça, Paulo prega o Evangelho, Paulo prega Jesus, Paulo prega a ressurreição pregada por Jesus. E por isso ele é hostilizado, ele é chamado de tagarela, ele é colocado como alguém que está ensinando deuses estranhos. É interessante, até irônico isso aqui no texto, porque eles já adoravam muitos e muitos deuses, e Paulo aqui ele é criticado, ele é identificado como alguém que está trazendo novos deuses àquela sociedade, né? Ele é chamado de tagarela, de um falador, mas a disposição dele não impede ele de estar em contato com essa sociedade. Muito bem, a história continua. Os atenienses se interessam por Paulo e querem levá-lo e tomam ele. O texto diz no versículo 19 que, tomando-o consigo, levam ele ao Areópago. O Areópago era nada mais nada menos do que o lugar mais importante de Atenas para se discutir todos os assuntos de ordem comunitária, tudo, questões políticas, questões sociais, questões ideológicas, todas as novidades eram faladas nesse Areópago. E nesse Areópago estavam presentes representantes das filosofias, os epicureus, os estoicos, que eram as filosofias mais famosinhas naquela época. Foram eles justamente que se interessaram pelas palavras e pela pregação de Paulo. A disposição de Paulo não o impede de encarar esse desafio. Eu penso que qualquer um de nós cristãos hoje ficaria muito intimidado, ficaria muito apreensivo diante da oportunidade de estar presente como uma ovelha no meio de lobos, que realmente não tinham nenhum tipo de reverência à palavra que Paulo ia pregar, a palavra do Evangelho. Bom, depois disso, Paulo então começa o seu discurso com muita educação. Ele começa dizendo: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. É muito interessante esse começo do discurso de Paulo, quando a gente compara com o versículo 16, na qual o Lucas, que é o escritor de Atos, nos conta que o espírito de Paulo se revoltou por conta da tamanha idolatria presente na cidade. Porém, quando Paulo tem a oportunidade de falar no lugar mais importante da cidade para os atenienses, ele começa o seu discurso de uma maneira muito polida. O que isso ensina para nós? Ensina que a nossa disposição deve ser a disposição para dialogar com a sociedade. Dialogar de modo educado,
de modo polido, mesmo com as pessoas que não respeitam, que não são submissas, que não reverenciam a mensagem do Evangelho. Nós podemos, assim como Paulo, aproveitar a oportunidade de conversar com essas pessoas e nós devemos fazer isso de modo educado, de modo respeitoso. É importante dizer, eu não vou fazer a leitura de todo esse discurso de Paulo, mas é importante dizer que Paulo foi muito duro nesse discurso, muito duro com o povo ateniense. Existem palavras aqui que são muito contrárias à fé desse povo. Porém, Paulo faz isso de maneira educada. Por quê? Porque a disposição de Paulo é uma disposição de realmente fazer com que aquelas pessoas conheçam a Deus, o Deus que para elas ainda era desconhecido. A disposição dele é que essas pessoas passam a conhecer o verdadeiro Deus e conhecer o seu Filho, Cristo Jesus. A aplicação dessa mensagem para os nossos dias, ela é óbvia, né? A respeito de disposição. A pergunta que eu quero deixar para nós refletirmos aqui é o quão dispostos nós estamos de compartilhar a mensagem do Evangelho para as pessoas de fora da igreja. O quão dispostos nós estamos de sermos taxados como religiosos arcaicos, ultrapassados, tagarelas. O quão dispostos nós estamos de, apesar de nossa revolta contra a incredulidade da sociedade atual, de formularmos um discurso respeitoso, educado, e dê abertura para que as pessoas dialoguem com a gente a respeito de fé. Eu espero que nós, eu e você, consigamos desenvolver por meio do nosso relacionamento com Deus essa disposição e assim que a gente possa continuar essa missão dada por Deus a nós. Que Deus te abençoe.